Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Continuação da leitura do capítulo 30 do livro do profeta Isaías, a partir do versículo 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma fogueira está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga. A sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos. Têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam ao Senhor. Todavia também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores, e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão, assim o Senhor dos exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos exércitos amparará a Jerusalém. Ele a amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente. Porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes. E a Assíria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem a consumirá. E fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados. E de medo passará a sua rocha de refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião e cuja fornalha em Jerusalém. Capítulo 32 do livro do profeta Isaías. Reinará um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo. E será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá a sabedoria, e a língua dos gagos estará pronta para falar distintamente.
Ao louco nunca mais se chamará nobre, e do avarento nunca mais se dirá que é generoso. Porque o louco fala loucamente, e o seu coração pratica a iniquidade, para usar de hipocrisia e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha a ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Mas o nobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. E vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, ó mulheres, que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Tremei, mulheres, que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis tão seguras. Despi-vos e ponde-vos nuas, e cingi com panos de saco os vossos lombos. Feri os peitos sobre os campos desejáveis, e sobre as vides frutuosas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer. Porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará. O fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternamente, para alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. E o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Ainda que caia Saraiva e caia o bosque, e a cidade seja inteiramente abatida, bem-aventurados vós que semeais sobre todas as águas, e que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Terminei de ler o capítulo 32 do livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías é o 23º da Bíblia. Ele tem 66 capítulos e 1292 versículos. Então, se você desejar continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, na próxima gravação você estará ouvindo a leitura do capítulo 33 do livro do profeta Isaías. Eu espero você na próxima gravação. Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Deus abençoe você abundantemente. Que Deus conceda ao seu coração o seu grande desejo, desde que este desejo seja um desejo para a sua felicidade, para o bem seu, de sua família, e que Deus esteja aprovando este seu desejo
eu peço em nome de Jesus a bênção sobre você. Amém.